Vocês são amados com ou sem microfone? Meus amados irmãos, era isso que eu ia dizer. Como anunciado no início do culto, nós começamos hoje uma nova série de mensagens cujo título é A Anatomia da Esperança. Hoje nós damos o pontapé inicial com a parte 1, como está aí no subtítulo, o começo da esperança. É uma série que vamos falar de promessas, é uma série que vamos falar de escatologia, de juízo final, de salvação, de Apocalipse. Mas nesse início, de forma muito especial, eu quero visitar com vocês alguns textos, mas ainda assim, nós teremos um texto-chave, que é o texto de Romanos 15. Está projetado nos nossos televisores e data show a nova versão internacional, mas você pode acompanhar em qualquer outra versão, se você preferir. Para a nossa reflexão dessa noite, nós vamos ter foco apenas em 2 versos de Romanos 15. Primeiro o verso de número 4, que está na tela, e logo depois o verso de número 13. Então eu convido você a ler junto comigo o primeiro verso de número 4. Vamos ler juntos. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O apóstolo Paulo continua o raciocínio e então ele chega no verso de número 13, que está aqui na tela, vamos ler. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos agora e faça você uma oração silenciosa, clamando para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor, a minha oração é que o Senhor escute a oração do teu povo, que clama, ó Deus, por entendimento, por transformação, por esperança, ó Pai. Nós cremos no teu poder, cremos que o Senhor está aqui e precisamos do Senhor agora para aplicarmos as verdades eternas da tua palavra às nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos capacite assim, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Deixa eu explicar para você o contexto, embora não seja necessariamente o nosso foco do que está acontecendo aqui em Romanos 15. Em Romanos 15, o contexto apresenta Paulo falando da importância da nossa unidade. O argumento de Paulo, se depois você ler em casa todo o capítulo, você vai perceber que ele está dizendo que aqueles que são mais fortes, aqueles que são mais maduros na fé, que têm mais experiência e intimidade com Deus, eles devem literalmente carregar aqueles que são mais fracos, que são novos na fé. O apóstolo Paulo tinha um grupo de pessoas em mente quando ele diz isso. Ele está se referindo especificadamente aos gentios. Ele está dizendo que o evangelho é também para os gentios. Naquele contexto, os povos que não eram de origem judaica, que não eram judeus. Então o argumento do apóstolo é: o evangelho não é exclusivista. E vocês que já são maduros, capacite, carreguem aqueles que são novatos. Paulo vai citar no contexto dos versos, entre os versos que nós lemos, textos de 2 Samuel, de Deuteronômio, o Salmo 127, texto de Isaías, tudo isso para provar para aqueles seus ouvintes ou leitores que o evangelho é para todos. Mas o cerne do argumento e do pensamento do apóstolo Paulo está na esperança, que, como nós selecionamos 2 versos, ele apresenta essa ênfase.
Ele vai falar da esperança do passado, ele vai falar da esperança do presente, e ele vai falar da esperança do cristão para o futuro. Por isso ele chama, como está aí na tela no verso número 13, ele chama o Senhor, o Deus, ele chama de Deus da esperança. Paulo mostra como que este Deus agiu na história, trazendo esperança para um povo que estava perdido. Paulo também mostra que a consequência disso nas nossas vidas é que essa esperança traz alegria, traz paz, e gerou naquele povo e gera na igreja hoje ainda mais confiança no Senhor. Vamos lá, vamos dissecar essa esperança, vamos começar a nossa anatomia da esperança. O verso número 4 começa dizendo, eu dei o devido destaque aí, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Aqui surge uma pergunta inicial para a nossa reflexão. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer? O que foi escrito no passado? O que nos foi ensinado? E aí, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa série é que de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos nas Escrituras Sagradas uma mensagem de esperança. Tradicionalmente, normalmente nós indicamos alguns livros como o livro de Daniel é um livro apocalíptico, de literatura apocalíptica, o livro das revelações, o Apocalipse também. Mas de Gênesis a Apocalipse nós encontramos uma só mensagem de esperança, uma esperança para o presente, uma esperança que olha para o passado, mas que aponta para o futuro. E quando eu falo desde sempre, eu estou me referindo ao Éden. A queda do homem em Gênesis 3 é seguida de uma promessa, é seguida da promessa de um Redentor. O texto que eu vou mostrar aqui agora para vocês é considerado por muitos eruditos, teólogos, aquela que é a promessa mãe de todas as outras promessas de Deus nas Escrituras. Está registrado em Gênesis 3,15, quando o texto diz assim, na versão Almeida: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava tudo perfeito em Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 apresenta já em seu prólogo a queda do homem e as consequências da queda que afetou a toda a humanidade, não apenas Adão e Eva. Mas no verso de número 15 nos é apresentada a primeira promessa, a primeira expectativa, a primeira esperança para um casal que estava perdido a partir daquele momento. Nós continuamos a leitura bíblica e a gente começa a entender este começo da esperança que Deus nos revela. Depois desse incidente, nós encontramos em Gênesis 2 a promessa por meio de um homem, ou a família de um homem, Abraão. E nós descobrimos que este Redentor, que Gênesis 3,15 já aponta, este que seria a salvação para aquele casal e para os seus descendentes, ele vem de uma linhagem de um homem que se chamava Abrão e passa a se chamar Abraão. Um pouquinho mais para frente a gente descobre que esse Redentor será da tribo de Judá. Está lá em Gênesis 49. E no livro de 2 Samuel fica ainda mais claro que ele será descendente de Davi. Eu quero que você perceba o movimento bíblico da esperança. Aqueles homens olhavam para a realidade deles, em seus contextos. Abraão, o contexto da tribo de Judá, o contexto de Davi, antes até Adão e Eva. E dentro da realidade deles, Deus apresentava uma esperança que apontava para o futuro. A realidade desses homens no Antigo Testamento era uma realidade de um contexto de profetas,
de um contexto de sacerdotes, de um contexto de rei. E quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos e descobrimos que Ele vem cumprir o papel de todos eles. A esperança anunciada no Antigo Testamento é anunciada por meio de várias figuras. Ele é o Emanuel, Deus estará conosco novamente. Ele é o Deus forte que se manifestará. Ele é o Messias, o ungido, o esperado, o aguardado. Ele também é o servo do Senhor. Ele tem uma característica de sofredor. Ele é o Filho do homem. E quando nós olhamos a continuação de Romanos 15, nosso texto-chave, o texto diz assim também: de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A primeira parte já nos apontou para o começo da esperança. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E a segunda parte mostra que, por meio da perseverança, do bom ânimo, procedentes das Escrituras, hoje nós mantemos a nossa esperança. Aí eu preciso exemplificar para vocês o que acontece no texto bíblico. A esperança, ela nasceu em Israel. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas uma das grandes marcas do povo de Israel é a perseverança. Não há nada, absolutamente nada comparado à esperança bíblica em outras religiões. Não há nada que aponte para um futuro, para uma ação de Deus, sem envolver diretamente o esforço humano em outras religiões. Por isso que o apóstolo Paulo, ao tocar nesse assunto, ele apresenta nesses termos a perseverança e o bom ânimo. E eu quero que você entenda o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, não apenas historicamente para o povo de Israel. A perseverança e o bom ânimo em nossas vidas nasce na crença em um Deus que tem um propósito na história, um Deus que tem um alvo para a vida humana, o que inclui a minha vida, o que inclui a sua vida. Disso nasce a minha perseverança para continuar vivendo, para continuar lutando, para continuar trabalhando, para continuar servindo, para continuar adorando a Deus. Israel entendeu isso. Israel descobriu, e nós também, que Deus é um Deus de promessas. Muito diferente dos povos vizinhos daquela época, do contexto do povo de Israel, ou se trouxermos para o nosso tempo, muito diferente de outros sistemas de pensamento, de filosofia, de vida, que tentam explicar o mundo hoje, como eu citei na abertura deste culto. Nós não compreendemos a história como um ciclo sem sentido, ocasionado pelo mero acaso. Não, o povo de Israel nunca entendeu a história assim, os povos vizinhos deles sim. Nós cristãos no século 21 não entendemos o mundo assim, mas as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa vizinhança, entende o mundo assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já parou para pensar como o povo de Israel era um povo que estava sempre em marcha? Em marcha. Isso tornava o povo de Israel totalmente diferente dos demais povos da sua geração, ou das suas gerações, né? Diversos períodos. A história do povo de Israel sempre foi a história de um povo nômade, um povo peregrinando. E aí surge a pergunta mais importante: o que esse povo levava consigo? Por que eles caminhavam tanto? Por que eles eram peregrinos? Este povo carregava uma
esperança. Não uma esperança em si mesmos, mas uma esperança nas promessas de Deus. Era como se eles tivessem um lema: enquanto a promessa não for cumprida, a jornada deve continuar. E Deus fez promessas a eles, promessas de terra, promessas de uma grande nação, promessas de bênção para eles e bênção para toda a humanidade por meio de seus descendentes. E Deus cumpriu cada uma dessas promessas. E esse povo estava sempre em movimento, diante de mudanças, diante de circunstâncias diferentes, de contextos políticos diferentes, históricos diferentes, em momentos de juízes, em momentos de reis, em momentos de profetas. Eles estavam sempre aguardando as promessas de Deus serem cumpridas. Esta era a esperança. O que esse povo carregava, mais do que os seus utensílios materiais, era a esperança nesse Deus da esperança, como o apóstolo Paulo descreve em Romanos 15. E é assim que começa o verso 13, eu vou ler de novo. Que o Deus da esperança, está na tela, os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele. Se você ainda não compreendeu ou ainda não experimentou isso, eu quero deixar bem claro para você. A esperança no Senhor nos traz o que o texto bíblico nos apresenta aí, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz confiança. Alegria, paz e confiança no que, pastor? Alegria no que Ele fez, alegria no que Ele está fazendo, alegria no que Ele fará, paz no que Ele fez no passado, no que Ele está fazendo hoje, no que eu sei que Ele fará, porque Ele prometeu. Confiança cada vez mais enraigada, ou enraizada, melhor dizendo, naquilo que Deus já fez na história, daquilo que Ele já fez na minha vida, naquilo que Ele está fazendo hoje, nos milagres de Deus hoje, e a confiança naquilo que eu sei que Ele fará. Isso traz ao meu coração esperança. E quando eu olho para o começo da esperança, o povo de Israel, o Antigo Testamento, eu percebo um movimento muito interessante e muito didático para a minha vida, talvez para a sua vida também como discípulo. Nos tempos maus, nos tempos difíceis, o povo de Israel olhava para a esperança prometida. Só um exemplo, por motivo de tempo: quando eles estavam no exílio, eles fizeram questão de manter a sua identidade, conservar a sua identidade. Eles continuaram crendo em Deus. Pastor, mas também há relatos de muitos problemas, de muita incredulidade. Sim, mas sempre houve aquele grupo que manteve a sua identidade, a sua intimidade também com Deus, esperando. O pensamento constante daquele povo era um só. E eis a grande lição para as nossas vidas. Quaisquer que fossem as circunstâncias, Deus tem um plano. Nós estamos no exílio, mas Deus tem um plano. Um povo mau nos dominou, mas Deus tem um plano. E esse deve ser a nossa postura hoje como discípulos de Jesus. Eu estava ontem falando com o nosso jovem Arthur, que é membro aqui da igreja, que serve em diversos ministérios e está já há algumas semanas, ele é militar, está servindo na fronteira do Brasil com a Venezuela. E ele falando comigo: pastor, aqui as dificuldades são muitas, as lutas são muitas, está uma situação quase insuportável. Eu tenho aprendido muito, e ontem aconteceram algumas situações aqui na minha base militar que me deixaram muito entristecido. Eu falando com ele ontem à noite sobre isso. E para piorar ainda, a minha volta, que estava prevista para julho, agora eles me informaram que é dia 9 de agosto. E pastor, eu não estou entendendo por que isso tudo está acontecendo. E entre outras coisas
que eu orei e compartilhei com o Arthur. Eu falei: Arthur, você pode não estar entendendo, eu também não entendo, mas nós temos que confiar e lembrar que Deus tem um plano para você estar aí, para você permanecer aí. Deus muitas vezes frustra os nossos desígnios, as nossas intenções, até os nossos desejos, mesmo sendo desejos bons, porque Ele tem um plano, e o plano dEle é o melhor para as nossas vidas. Mas sabe o que é curioso? O povo de Israel, nos tempos bons, também não deixavam de olhar para o futuro. Por exemplo, quando nós vemos as descrições do período do Império de Davi, e depois, mais à frente, o período do Império de Salomão, nós vemos, eu vou citar um autor aqui, Stephen Travis, ele diz assim, abre aspas: o povo de Israel, eles poderiam ter dito: agora as promessas estão cumpridas, nós somos uma grande nação, possuímos a terra, estamos repletos de bênçãos de Deus. Portanto, olha só o que eles poderiam ter dito: não temos necessidade de esperança. E aí Stephen Travis diz o seguinte: a tentação de pensar assim certamente estava presente. Entretanto, as esperanças para o futuro continuaram a florescer. O Deus que tinha agido repetidamente na sua história continuaria a agir, escrevendo seus planos nas páginas da história. É por isso, meus amados irmãos, que o nosso Deus, o Senhor, Ele é identificado em Romanos 15, como nós lemos, como Deus da esperança. Quer em momentos maus, quer em momentos bons, Ele é o Deus da esperança, e isso tem um motivo. E eu quero me aprofundar nesse motivo com você, um pouquinho mais nessa noite. O motivo dele ser apresentado como Deus da esperança é que a nossa esperança só pode estar nele. Isso é simples de entendermos com a razão, mas traz alguns grandes desafios para entendermos ou praticarmos no nosso dia a dia. A nossa esperança não está em outros deuses, a nossa esperança não está em outras pessoas, a nossa esperança não está em coisas, e muito menos em circunstâncias. Isso fica claro desde o início da história do povo de Deus, o começo da esperança. Quer ver um exemplo? Pergunta: você já parou para pensar por que Deus precisou, presta atenção nesse verbo, Ele precisou chamar alguns homens, que no Antigo Testamento nós chamamos de profetas? Por que Deus precisou chamar profetas para falar com o seu povo? Uma das principais funções de um profeta no Antigo Testamento era declarar a intenção de Deus quanto ao futuro. Tema da nossa mensagem, ou da nossa série. Agora, a ação dele, meus amados irmãos, e preste atenção nisso que eu vou dizer. Todas as vezes que o povo de Israel focalizava a sua fé e a sua vida no passado, Deus enviava um profeta para corrigir a nação, o povo, para eles voltarem a focar no futuro. Por exemplo, eles olhavam para trás e começavam com muito saudosismo a pensar no tempo do Êxodo, no tempo do reinado de Davi, no tempo da construção do templo de Jerusalém. E o que eu quero dizer para você nessa noite, e preste atenção nisso: o primeiro e principal elemento da proclamação dos profetas era a denúncia de todas as falsas esperanças. Deus levantava homens para dizer para aquele povo:
vocês estão colocando a esperança em lugares falsos, em lugares que não vão trazer resultado para a sua vida. Permita-me dar apenas um exemplo, eu teria dezenas, talvez mais de uma centena, se fosse um estudo sistemático aqui. Mas só Isaías 30, os versos 15 e 16, olha o que o profeta está dizendo: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. E ele continua: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Então ele está dizendo: olha, Deus já ofereceu para vocês. Vocês querem ser salvos? Vocês já foram convertidos. Vocês podem sossegar. Vocês querem ser fortes? Olha, fiquem tranquilos, confiem. Mas aí vem uma vírgula. E a vírgula apresenta o mas. Mas não o quisestes. E o profeta, que é a boca do Senhor, ele continua explicando por que eles não quiseram. Antes dizeis: não, sobre os cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Eu quero que você perceba como em alguns momentos da história daquele povo, e em alguns momentos na história da nossa vida, nós tiramos a esperança do Deus da esperança, que já nos oferece tudo que nós precisamos, e começamos a colocar a nossa esperança em falsas esperanças. E a primeira ação necessária para sermos cheios de alegria, de paz, de confiança, é deixarmos as nossas falsas esperanças para trás. Quer que eu dê alguns exemplos? A esperança de que com mais dinheiro eu posso encontrar a alegria e a paz na minha vida. Pastor, eu sei, a gente não deve amar o dinheiro. Não seja bíblico agora. Pense assim: se nesse local hoje fosse anunciado que você recebeu e que está na sua conta a 10 milhões de dólares, você sairia daqui imaginando que agora eu vou ter alegria, eu vou ter paz e eu vou ter esperança para o resto da minha vida? É esse tipo de coisa que Deus está falando para o povo de Israel e para nós. A esperança talvez de que com um relacionamento perfeito eu vou encontrar a alegria e a paz. A esperança de que o dia que eu tiver o reconhecimento que eu mereço, eu vou então encontrar a alegria e a paz. A esperança de que o dia que eu estiver com a minha saúde perfeita, eu vou encontrar a alegria e a paz. A esperança que o dia que eu tiver uma situação na minha família ideal, aí eu serei alegre e terei paz. A esperança que o dia que eu atingir a profissão, a carreira dos meus sonhos, aí eu atingirei a alegria e a paz. A esperança de que o dia que eu vir a igreja do jeito que eu penso como a igreja ideal, eu vou ficar muito alegre e vou encontrar a paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, enquanto eu não abandonar as minhas falsas esperanças, eu jamais experimentarei a esperança que o Senhor me oferece. Essa denúncia de falsas esperanças passa por todos os escritos proféticos. Os profetas, eles frustram
A ideia de você encontrar satisfação e segurança em qualquer outro lugar que não em Deus. E eles gritam como eu estou gritando com vocês, dizendo: a sua esperança só pode estar em Deus. O único caminho é estar no Senhor, é confiar no Senhor. Ele faz promessas, Ele cumpre. E meus amados irmãos, este é o papel da igreja hoje: anunciar uma esperança que é diferente da esperança anunciada em todos os outros lugares. Anunciar uma esperança que é a esperança real, que é a única esperança possível. Uma esperança que é baseada em um Deus que faz promessas e que as cumpre, sempre as cumpre, sem exceções. O povo de Israel vivia sobre a esperança de um novo Davi. E essa esperança se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o Rei prometido, perfeito. O povo vivia sobre a esperança de uma nova Jerusalém, e nós teremos acesso a ela na eternidade. Simbolicamente teremos acesso a ela. Viviam sob a esperança de um novo templo, e agora nós descobrimos que não é mais um templo feito por mãos humanas. Jesus explica isso para nós. Viviam sobre a esperança de uma nova aliança, e vocês celebraram a ceia junto comigo. Essa mesa representa o cumprimento da promessa de uma nova aliança com Deus. Viviam sobre a promessa de um novo coração, e hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Somos habitados pelo Espírito Santo. Olha o que Ezequiel diz sobre isso. Aqui está a promessa. O cumprimento dessa promessa sou eu e você. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Alguns milênios se passaram, e aqui estamos, o povo de um Deus que cumpre promessas. Um Deus que nos traz esperança. A nossa esperança em Deus é firmada num Deus que, ao mesmo tempo, é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele criou o universo. Mas ao mesmo tempo é um Deus que se relaciona comigo. É um Deus que me ama pessoalmente. E mais do que isso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele me ama e Ele tem um plano para a minha vida. Isso é motivo para eu viver cheio de esperança. Por isso eu preciso destruir as falsas esperanças, para startar um novo começo, para iniciar um novo começo. Eu tenho motivos, meu amado irmão, minha amada irmã, para crer que Deus está te chamando para este passo nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você: deixa essas falsas esperanças de lado, para que um novo caminho seja pavimentado, baseado na esperança. Mas o nosso texto ainda traz no final algo emblemático no verso número 3. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. E aí o texto diz assim para nós: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero relembrar você ou ensinar a você
um conceito e uma realidade muito importante para as nossas vidas. Quando falamos de escatologia ou de esperança sobre essa nossa abordagem, precisa ficar bem claro desde essa primeira mensagem da série, que a esperança cristã não é um tipo de esperança que enfrenta as nossas angústias, que enfrenta o nosso dia a dia presente, apenas aguardando uma situação melhor no futuro. Não. Essa não é a esperança cristã. Não é uma esperança que se recusa a encarar a realidade do nosso dia a dia. Ah, não, essas coisas acontecem hoje, mas um dia Jesus vai voltar, um dia eu vou viver na Nova Jerusalém. Não. A esperança que nos é apresentada de Gênesis a Apocalipse não é uma esperança que nos impede de realizar algumas mudanças hoje. Não. Discípulos de Jesus não vivem em um mundo de fantasia, aguardando algo ali na frente que será melhor. Não! Parafraseando dois grandes escritores cristãos que escrevem narrativas, crônicas. Primeiro, C.S. Lewis. Saber da existência de Nárnia, tente entrar na história, me faz viver com ainda mais esperança aqui, enquanto eu não estou lá. Observe isso nos escritos das crônicas. Ou Tolkien, no Senhor dos Anéis, aquele senso em toda a história, de que mesmo estando indo tudo mal ao meu redor, só desgraça, meu exército só perde, o negócio vai de mal a pior, ainda assim eu luto hoje, mesmo parecendo uma batalha impossível de se vencer, porque eu tenho uma certeza lá no fundo de que o final será glorioso. Essa é a esperança cristã. Mas nós não estamos falando de fantasia, não estamos falando de narrativa literária, nós estamos falando da realidade, de um Deus da esperança que se revela para nós. A minha esperança não é em mim mesmo ou em qualquer outra coisa, a minha esperança está no Deus da esperança. Por isso ela transborda pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. É isso que Paulo está dizendo, para que vocês transbordem de esperança. Minha esperança faz com que eu me engaje nos mandatos que Deus me deu, nas responsabilidades sociais, nas responsabilidades culturais, nas responsabilidades espirituais. E por que eu me engajo? Pela certeza que eu tenho de que Deus está dirigindo o curso da história. Mais do que isso, pela certeza de que Deus está fazendo alguma coisa. Eu sei que Ele está, mesmo que eu não veja, ou mesmo que eu não entenda, eu tenho motivos para confiar. A esperança era que Ele chamaria um povo. Ele chamou. A esperança era que Ele livraria um povo. Ele livrou. A esperança era que Ele salvaria um povo. Ele salvou. A esperança era que Ele viria a este povo. E Ele veio. Ele está conosco. Ele é o Emanuel. E preste atenção, a esperança é que Ele voltará pessoalmente.
e escreva: Ele voltará. Ele voltará. O Deus da esperança é também um Deus de aliança. É um Deus de promessas. Como diz a letra da canção que vamos cantar agora, Ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Os seus planos não podem ser frustrados. Por isso, diz a canção que nós vamos cantar, a minha esperança está em suas mãos. Eu te convido a ficar em pé. E junto com a Esther, junto com o reverendo Cláudio, louvarmos ao Senhor, refletindo sobre essa letra, sobre as nossas vidas, à luz de tudo que nós refletimos na palavra de Deus.